Bem, vamos lá. Começando sobre a nossa abordagem Introdução à Psicologia e Aplicação Pastoral, nós aprendemos e vemos, olhando de uma perspectiva histórica, que a psicologia ela nasceu e bebeu nas fontes da filosofia na Grécia Antiga e teve seus primeiros pensar, digamos assim, em 400 anos de Cristo, com uma citação muito conhecida, onde Sócrates diz, ensinando aos gregos: conhece-te a ti mesmo. É uma frase que ecoa até os dias de hoje. 2275 anos depois, surge Jung e diz algo semelhante, em outras palavras, onde ele fala: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Esse paralelismo não é uma casualidade. Jung também falava sobre a questão do inconsciente coletivo. E de quantas coisas estamos inconscientes sobre nós? De quantas coisas só Deus sabe sobre nós? Lá em 1879 surge o Sr. Wilhelm Wundt. Ele começou os seus estudos experimentais, o que transformou a psicologia em uma situação totalmente diferente. Seus estudos experimentais levou à transformação em discussões a nível acadêmico. Desde então, as abordagens recém-criadas com visões distintas, entre elas o estruturalismo, o funcionalismo, o conducionismo, o gestaltismo e a psicanálise. O que mais me deixa abismado em relação ao desenvolvimento da psicologia e o crescimento dela na sua história é a capacidade da nossa memória, a capacidade da memória humana. O cérebro é uma máquina tão complexa e a memória é o que nos dá conhecimento e maturidade de como agir. Ou seja, passamos por algumas dificuldades e as superamos. E futuramente tendemos a passar por outras dificuldades e, baseado naquilo que vivemos, temos experiência e maturidade para superar também novos desafios que serão semelhantes àqueles, menores ou piores. Mas o que eu vejo de mais significativo é a capacidade e formas da memória, da minha e da sua memória, como ela trabalha em sentido de agrupamento, ritmo, semelhança, proximidade e associação. Não existe só uma forma de memorização. A complexidade dessa máquina chamada cérebro é algo que nos surpreende. É algo divino. E é com essa máquina chamada cérebro que avaliamos também a abordagem sistêmica. Um tema complexo que aprendemos e vemos a avaliação do todo. Eu entendo a abordagem sistêmica pelo que estudamos de uma forma pensando na avaliação do que aprendemos. Lá no Antigo Testamento, os ensinos hebraicos, Deus ensinava ao homem como ter uma vida plena. Posterior vieram os filósofos e ensinaram também o homem a se conhecer a si próprio. A teologia hebraica dizia que o homem conhecesse a Deus. São situações complementares. Posterior surgiu a psicologia, falando sobre os mistérios da mente humana. E eu concluo que
avaliando de uma forma histórica a humanidade, Deus nos ensinou a conhecê-lo e a buscá-lo. A filosofia nos ensinou a nos conhecer de maneira filosófica, como um ser pensante, e a psicologia como complemento de aperfeiçoamento de nós como seres humanos. Desta forma, concluo que a psicologia tem a sua tarefa como tratar o funcionamento claro da mente, e a teologia trata sobre os desígnios espirituais, pois o homem não é só carbono, matéria, física. Dessa forma, a ciência não pode entender os desígnios de Deus e nem avaliar o homem de uma forma espiritual. Entendo que Deus, como nosso terapeuta, Ele nos ensina, Ele nos direciona nas nossas buscas a Deus em oração, estando junto com Deus. Sentimos o direcionamento de Deus e junto ao terapeuta, olhamos e vemos onde falhamos e aprendemos e criamos maturidade para em situações posteriores termos uma nova ação e não tornar um vício contínuo a falha e o erro. Essa é a complexidade envolvida entre o ser, estar e viver de maneira plena.